O Jornal Grande Bahia está entrevistando o professor Dr. Nilson Weissheimer. Professor, sou Carlos Augusto e nós estamos iniciando a primeira série de entrevistas para o quadro Diálogos Sociais. Satisfação. Quero dar aqui uma saudação, mandar um grande abraço para todo o público do Jornal Grande Bahia. Carlos Augusto, é um prazer estar contigo, inaugurando esse novo espaço, Diálogos Sociais, do Jornal Grande Bahia. Um prazer. Professor, como o senhor qualifica dentro da teoria política o governo Bolsonaro? Como ele se enquadra nesse contexto? Olha, o governo Bolsonaro, Carlos, na verdade, a gente não precisa ser cientista político para perceber que ele hoje é um grande problema para o Brasil. Acho que todo cidadão que nos ouve tem a percepção de que a vida sempre deve estar em primeiro lugar na perspectiva de um gestor público. Um gestor público que não coloca a primazia da defesa da vida da sua população não tem a dignidade de permanecer e de ocupar esse espaço. Então, esse é o ponto de vista mais geral. Independente da ciência política, das teorias, a vida tem que estar em primeiro lugar. Um presidente que desdenha da vida. E hoje a gente está se aproximando a 45 mil mortos no Brasil. O país nunca teve um desastre, uma hecatombe desse tamanho. E esses dados só são alarmantes. Essa barbárie que está acontecendo no Brasil só está tendo essa proporção e tudo indica que pode passar de 100 mil mortos. Tem responsabilidade, e a responsabilidade é de quem está à frente do governo federal, que tirou os técnicos e médicos que coordenavam o Ministério da Saúde, e hoje a gente tem uma junta militar maquiando dado, mais preocupado com logística do que em salvar a vida. É inconcebível que qualquer brasileiro, com o mínimo de vergonha na cara, com o mínimo de altivez, ao mínimo de compromisso consigo mesmo, com seus filhos, com a geração futura, o mínimo compromisso com a vida, não esteja hoje enojado, revoltado, indignado com o atual estado de coisas que se encontra o Brasil. Então, dito isso, que é uma questão basilar, a defesa da vida, a gente pode, então, fazer uma reflexão sobre o que causou e o que leva ao governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro é resultado de uma confluência de processos muito complexos, nos quais um esgotamento das formas de democracia representativa e um apartamento, uma separação das formas da representação popular, da população não se vê representada nas instituições. E isso foi muito bem explorado pelo campo conservador no Brasil, manipulando no jogo político o sistema judiciário, sobretudo a partir do processo da Lava Jato, muito bem noticiado pelo Jornal Grande Bahia. Então, isso provoca, né, essa crise de legitimidade e um discurso de antipolítica, abre a brecha para sujeitos que se dizem outsider ou que se diz que vão combater tudo o que representa na política. Então, isso é uma brecha que se abriu. Mas essa brecha se abre num contexto mais geral que determina esse esgotamento, esse afastamento, essa perda de representatividade das instituições perante o povo. Ou seja, há uma perda de legitimidade da dominação das classes elevadas, das classes dominantes. A forma de dominação perde legitimidade perante o povo e eles precisam, então, encontrar uma forma de permanecer, mesmo que sejam responsáveis por essa crise. Então, o fenômeno do Bolsonaro ele vai estar dentro desse contexto de uma crise da representação política e de uma saída das elites para continuar mantendo a sua agenda, uma agenda de austeridade no gasto público para com o povo, mas de muita generosidade e intervenção estatal no setor financeiro, né? Sobre transferência de renda dos pobres para os ricos. Então, esse é um primeiro aspecto.
do ponto de vista da ciência política, eu digo que o Bolsonaro é fruto, em grande medida, né, da perda de legitimidade das instituições e uma forma, portanto, das elites buscar preservar o seu controle sobre essas instituições e a sua agenda. Então, esse é o primeiro aspecto. Não quero me alongar muito, mas deixar para ti as próximas questões. Um ponto que o professor traz é sobre a questão da manipulação dos dados. Nilson, recentemente o governo mudou, inclusive, a forma em que são contabilizados os dados de violência. Como você analisa essa questão e como ela tem sido observada pela comunidade acadêmica que pesquisa o campo da violência no Brasil? Olha, eu não sou especialista do campo da violência, Carlos, tá? Mas eu quero chamar a atenção aqui sobre alguns aspectos. Esta prática de negar a realidade, distorcer as informações, são práticas recorrentes em regimes autoritários, em regimes antidemocráticos. E essa prática o governo Bolsonaro tem apresentado desde o primeiro ano de governo, tentando negar, combater ou distorcer os dados, por exemplo, do desmatamento, assim como outros indicadores sobre o aumento do desemprego no país. Não seria, portanto, uma novidade que ele também, num momento de negação da crise epidemiológica, tentasse também negar a gravidade dessa crise, num primeiro momento, não fazendo testes, e isso fazendo, portanto, que os indicadores oficiais sejam subnotificados no Brasil propositalmente, né? Não é simplesmente a nossa incapacidade de produzir teste e logística para executar ele, mas também uma política de Estado de fazer pouco teste. E depois, não contente com isso, querendo negar a realidade, o governo muda a forma de apresentação, primeiro no horário de divulgação e depois na forma de apresentação no site do Ministério da Saúde. Qualquer cidadão tem o direito de acessar uma informação pública e ela ser compreensível a ele. Quanto mais difícil, quanto mais omitir informações, pior é. Mas eu queria voltar para a questão política, né? Para voltar para a questão da natureza do governo Bolsonaro. Então, se o governo ele é fruto dessa crise de representatividade, uma vez que ele vem aqui, o que a gente esperava? Que ele acomodasse, fizesse um grande acordo por cima, como é a tradição política brasileira de fazer mudanças por cima, onde as coisas mudam, as pessoas mudam, mas tudo continua a mesma coisa, as mesmas classes continuam se beneficiando do Estado e não há alteração nas formas do desenvolvimento do país. Mas não é isso que acontece, que é o que vai a outra tônica da questão desse governo. Ele, no meu entendimento, ele é de fato um governo que vem para estabelecer rupturas institucionais de caráter autoritário. E hoje vai ficando muito claro para todo mundo as ameaças que o governo Bolsonaro representa à democracia, né? Não apenas do ponto de vista retórico, mas nas suas ações práticas. A intervenção que ele fez em órgãos de Estado, que deveriam ser órgãos de controle da cidadania sobre os gestores públicos, já revela isso. A começar pela nomeação do Augusto Aras para Procurador-Geral da República. O Aras não estava nem na lista indicada pela Procuradoria. Está ali, portanto, para fazer a defesa do governo e não o trabalho da Procuradoria, né? Então, a gente tem essa questão. Depois, as intervenções que ele fez em outros órgãos, IBAMA, FUNAI, IFAM, Fundação Palmares, também fez na Polícia Federal, com clara evidência aí de tentar, como se alega, inclusive, nos processos de impeachment abertos contra o Bolsonaro, obstruir a justiça. Então, é um governo que vai também tendo essa faceta antidemocrática. Então, o Brasil nunca esteve numa situação histórica tão dramática, Carlos, a ponto da gente estar enterrando mais de 40 mil irmãos nossos por ocasião de um único processo,
né? Nunca numa guerra a gente viveu isso. E, infelizmente, a gente está vivendo esse momento mais dramático da história do país, com um governo mais despreparado para enfrentar essa situação. Então, se tu me pergunta o que é o governo Bolsonaro, acho que o governo Bolsonaro, ele primeiro é fruto de uma violação do processo eleitoral que ocorreu em 2018. Né? Um governo também é fruto de um distanciamento ou da perda de representatividade das instituições perante a população brasileira. E ele é também uma saída das elites para permanecer mantendo o controle sobre o aparato estatal nesse fluxo contínuo de concentração de riqueza e apropriação indevida do patrimônio público nacional. Então, ele é a confluência de interesses diversos num mundo que muda a correlação de forças e um reposicionamento dos Estados Unidos exige, portanto, que ele se reapropriasse da sua reserva estratégica na América Latina. É uma ofensiva do imperialismo em toda a América Latina e o contexto da eleição do governo Bolsonaro vai tendo cada vez mais evidência dessa influência. Então, ele é uma saída também autoritária. No entanto, as elites no Brasil elas estão acostumadas de mudanças pelo alto, mudanças onde um acordo entre as elites se faz, a exclusão do povo, e eles mudam a forma, mas preservam os privilégios de classe, de estamento, de classe, de gênero, as formas que vão estruturando a desigualdade no Brasil. E o Bolsonaro não consegue fazer esse acordo pelo alto, porque ele é um governo, para além de representar uma seda da elite, ele é um governo também com clara intenção de ruptura com a ordem democrática institucional. Então, ele é também um governo que apresenta-se como uma ameaça às instituições, uma ameaça que nunca foi representada por nenhuma força política de esquerda, está sendo representada hoje pelo presidente da República. Então, a gente tem que situar nesse marco a crise política atual. Então, a gente tem o Brasil que já vinha de uma grave crise econômica, de uma estagnação econômica terrível no ano de 2019, um presidente que tem feito uma série de atentados contra a democracia, não apenas verbais, mas também com formas práticas, intervindo nas instituições, que vai das universidades à Polícia Federal, e um contexto de pandemia, onde esse governo opta por negar a gravidade da crise. Então, pessoal, a gente pode divergir em tudo no país, do ponto de vista das orientações econômicas, religiosas, ideológicas, dos times de futebol que a gente torce. Mas todos nós temos que colocar a vida em primeiro lugar. Nada é mais importante que a vida. Sem a vida, nada existe. E um governo que nega a vida e que executa uma política calcada na disseminação da morte, o que em conceitos na academia vai se chamar de necropolítica, uma política de morte, esse governo não é digno de permanecer à frente do país. Então, eu acredito que está se construindo uma grande frente que ainda não se expressa do ponto de vista orgânico, nem eleitoral, nem no parlamento e nem nas ruas, mas um grande entendimento de que a vida está em primeiro lugar e é uma frente em defesa da vida. E, em segundo aspecto, uma frente em defesa da democracia. Esse governo claramente ameaça a democracia. Eu gostaria de conversar contigo do episódio do sábado à noite, do atentado ao Supremo Tribunal, justamente enquanto o governo federal tem a sua chapa sob suspeição no Supremo Tribunal Eleitoral. Então, nada disso está desconectado. Então, sobre esses patamares, a gente pode entender melhor que no Brasil se encaminha para a convergência de uma crise econômica persistente que se agrava no mundo todo por conta do isolamento forçado da pandemia e que pega o Brasil sem as devidas condições de anteparo disso, sobretudo em termos de poder produzir
um lockdown mais radical, o que depende de renda para a população ficar em casa, transferência de renda também para os microempreendimentos, e isso a gente não fez, não viu. A ajuda emergencial no governo, ainda tem gente que não recebeu a primeira parcela, de 3 meses, agora se percebe que 3 meses não seria suficiente. Claro, já se sabe isso. O problema é o custo disso. O problema é que o ajuste fiscal está acima da vida. Então, a gente vai ter a convergência dessa crise econômica que já vinha, uma crise sanitária, uma crise de saúde pública, que é o esgotamento da capacidade de atendimento já está dada, uma série de doenças eletivas está se causando também morbidade por conta da saturação, e a gente tem, pessoal, chegando a 45 mil mortos no Brasil. Isso é uma grande tragédia, e isso tem responsabilidade. Tem responsabilidade, a gente não precisava estar passando por isso, com medidas mais eficazes, com responsabilidade, mas, ao contrário, o que a gente vê? O presidente negar a gravidade, dizer para as pessoas ir para a rua, expor as pessoas. Ele não tem cachorro-quente para comer no Palácio do Planalto, ele tem que ir para a rua comer cachorro-quente. Para que isso? Para botar as pessoas para a rua. Agora, chega-se ao absurdo de mandar as pessoas invadirem, como ele diz, dar um jeito de entrar nas UTIs para ver se estão lotadas mesmo. Isso é crime, gente. Isso é crime. Então, quantos crimes serão cometidos a cada semana pelo detentário do poder e ele não vai ser apeado? Porque hoje estamos sequestrados o nosso imaginário social com a ameaça de um golpe militar. Veja bem, Nilson, mas esse governo, ele também Você conhece as instituições do Brasil, judiciário e militar. O sistema judiciário e as corporações militares têm pessoas também que têm vergonha do que está acontecendo. E há um desgaste claro, inclusive apontado por pesquisas sistemáticas, da imagem do Exército. O Exército tem perdido a sua legitimidade perante a população por estar hoje ocupando todos os cargos no Ministério da Saúde, sem um médico. É essa a política da morte. A gente está sem cura, a gente está sem vacina, a gente está sem hospital, a gente está sem equipe técnica no Ministério da Saúde, a gente tem militares no Ministério da Saúde. Então, é uma coisa muito grave, é uma confluência de fatores muito graves. A prioridade deveria ser evitar que chegamos daqui a 2 meses com 90, 100 mil mortes. Essa, para mim, deveria ser a prioridade. Mas veja bem, Nilson, está tendo algum tipo de reação da sociedade, né, e das instituições. Com relação aos ataques contra o STF na noite de sábado, promovidos pelo movimento bolsonarista de extrema-direita, o presidente do STF reagiu e a Procuradoria-Geral da República iniciou um procedimento investigatório. Além disso, outros ministros, como Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, o Roberto Barroso, que é ministro do STF, preside o TSE, também fizeram veementes pronunciamentos, registros de repúdio a esse ato de violência. E o MPF tem, através da Procuradoria-Geral da República, tem apoiado, inclusive, o inquérito das fake news que tramitam no âmbito do STF, inclusive convalidando a iniciativa do STF, mas pedindo para ser a parte que vai representar o Estado contra as pessoas que estão sendo investigadas no âmbito do do Supremo Tribunal Federal. Como é que você analisa a reação das instituições neste momento no Brasil? Eu percebi de ontem para hoje que alguns ministros e analistas políticos estão dizendo que isso tem que servir como um divisor de águas, vai ser atentado à reação da sociedade jurídica, do Supremo Tribunal, da sociedade política, deve ser diferente do que tem sido adotado. Agora a gente vai ver isso em formas concretas. Tem dois
duas pessoas envolvidas diretamente nesse atentado que foram presas hoje. Isso pode sinalizar. Mas a minha percepção é assim, que é difícil acreditar, Carlos, que isso é um ato do espontaneísmo dessa ou daquela pessoa, né? Como eu disse, a gente está hoje com a chapa Bolsonaro e Mourão sob suspensão, sob suspeita, sob julgamento no Supremo Tribunal por conta do impacto das fake news no resultado eleitoral. Bom, mesmo que a gente não consiga ter vínculos entre a propagação de fake news contra os demais candidatos ou a favor de Bolsonaro com o resultado da eleição, há um lastro real, muito concreto, que leva a identificar quem financiou a propagação e a contratação dessas fake news no período eleitoral com o então candidato Bolsonaro. E aí a gente lembra que, ainda no ano passado, o próprio Facebook noticiou, né, que ele havia identificado uma empresa israelense que tinha aportado um valor de $800 mil só para disparar e produzir e propagar fake news na campanha do Bolsonaro no Brasil. Então, o que está colocado aí é que o governo está acuado com a possibilidade de cassação da chapa, porque o elemento que eles hoje usam para dizer que não tem responsabilidade sobre isso é que eles não sabiam desse tipo de operação, não foi propriamente o candidato, não foi a estrutura oficial da campanha que fez isso, para tentar se desresponsabilizar. Mas se no sistema judiciário se evidenciar que há nexos causais entre financiamento irregular de empresas, inclusive empresas internacionais, com a produção, financiamento, divulgação disso, daí que vem a necessidade do Bolsonaro amedrontar as instituições, o Supremo Tribunal. Então, ele faz a mesma retórica e a mesma ameaça contra o Supremo Tribunal a outros processos de julgamento, como o julgamento de impeachment. Ele ameaça hoje o Congresso Nacional contra o fichamento, ele propaga a possibilidade de uma intervenção militar contra o processo de impeachment. Enquanto que seria normal e corriqueiro ele fazer o que ele está fazendo, se aproximar do centrão, oferecer cargo. Mas é um governo que passa disso. Ele passa disso. Ele passa do formal acordo entre as elites. Então, me parece que hoje a gente vive num impasse, Carlos, que é essa a grande questão, né? Há um racha no sistema convencionado entre o andar de cima, entre grandes especuladores financeiros, o grande latifundiário, os setores que convergiram para a campanha do Bolsonaro, né? O setor vinculado sobretudo, a essa dependência econômica com os Estados Unidos, muito mais do que outras áreas do mundo, apesar do forte apoio dos ruralistas também ao Bolsonaro e a prioridade que os ruralistas hoje têm na relação com a China, na exportação de commodities, mas foi a confluência de vários segmentos, né? Então, teve nesses segmentos, como as milícias, as igrejas evangélicas, o partido da Lava Jato, o partido da banca, o partido dos militares, vários convergiram para esse governo, e vários vão dando sinal de esgotamento, que significa também que as elites vão rachando, então, vão perdendo essa coesão. Então, parte deles vão se deslocando. Sai Mandetta, sai Moro, né? Daqui a pouco, por conflito, sai Tereza Cristina. Que ponto fica a relação do DEM com o governo? Se aproxima do centrão, mas... Então, é tudo muito instável, nada aponta para a estabilidade política. Um contexto onde que a crise econômica e social vai se agravar nos próximos 2 meses. Então, eu acho que
há muita instabilidade e essa instabilidade tem que ser resolvida no âmbito da política, sobretudo no âmbito do parlamento, e infelizmente a correlação de força é bem conservadora no parlamento, portanto a saída tende a ser conservadora. Agora, quanto mais a gente judicializa, quanto mais a gente coloca as saídas fora do campo da política, o militar, o Bolsonaro apelando para sua base, num discurso de intervenção militar, e eu acho que a gente não vai ter saída para esse impasse. Bom, você traz duas questões aqui e eu gostaria de dar sequência a um outro aspecto, justamente da resistência democrática. Mas você falou justamente dos gastos no processo do que seriam as fake news ligadas à campanha bolsonarista em 2018, onde um volume considerável de recursos foi desprendido. Então, eu gostaria aqui de chamar a atenção que é uma ilusão de que as pessoas têm, de que usando redes sociais, que vão expandir suas linhas de contato de forma exponencial, sem um aporte financeiro significativo. No filme Privacidade Hackeada, é bem claro como conglomerados econômicos se articularam com um volume considerável de recursos para utilizar a inteligência artificial e uma série de recursos técnicos e tecnológicos para interferir em processos democráticos no Brasil, na África, na Europa, no caso Inglaterra, com o Brexit, e nos Estados Unidos com a eleição de Trump. Então, assim, existe muito na minha percepção, essa ilusão com relação de que é algo barato, fácil e gratuito. Não, para você fazer uma movimentação significativa nas redes sociais, é necessário desprender um volume considerável de recursos. Não foi uma campanha nem amadora, nem com poucos recursos colocados. Muito pelo contrário, foi uma campanha que utilizou a linguagem vulgar, uma linguagem bastante simples, de fácil entendimento pelas pessoas e que apelou para sentimentos exacerbados como forma de catalisar sentimentos em torno do candidato que venceu as eleições, que foi o Bolsonaro, além da interdição jurídica do ex-presidente Lula, que se deu no âmbito do julgamento do TSE. Mas além dessa questão, professor... É isso, né? Se a gente for retomar, nós temos uma eleição que começa com a interdição do Lula, que estava em primeiro lugar nas pesquisas, no seu julgamento apressado, político e enviesado, como depois se revela. E na época nós já denunciávamos, mas isso determina o resultado. Agora, era uma eleição também onde o clima no país, criado sobretudo a partir de 2013, propagado pela grande mídia, de profundo sentimento de antipolítica, né, que revelava também um descontentamento da população com as instituições, com as respostas que as instituições estavam dando para as demandas. Mesmo que, num primeiro momento, essas demandas possam até ser demandas conservadoras, porque eram demandas como de 2013, para se proteger da classe média, preservar seus mecanismos de diferenciação social, preservar o status quo que ela sempre teve de privilégio, mesmo isso, a sociedade política não conseguiu absorver essa demanda das ruas da sociedade civil. Isso agrava. Agora foi explorado isso também, canalizado contra um ator político que estava no governo, que era a esquerda, que era o PT, e essa trajetória do petismo. Então, o que me parece que tem aí, num contexto de negação da política, também a negação da experiência do PT. E esse clima de antipolítica se converte em um sentimento de anti-PT. E o antipetismo foi determinante, era a principal força naquele contexto, né? Então, o Bolsonaro ele consegue canalizar esse sentimento anti-establishment, né, anti-sistema político e antipetismo. Por isso que esse sentimento anti-establishment não foi capitalizado por nenhuma liderança à esquerda da crítica do que vinha sendo o grande acordo do período do lulismo. Então, nós também temos aqui uma confluência de fatores. E lembrando, acho que o Brasil não é uma ilha, o Brasil sofre os efeitos e os processos da contradição mais geral
do capitalismo, das mudanças nas estratégias de acumulação do capitalismo, né? Então, há sim uma influência nesse processo por parte do interesse de retomar aqui a ação dos interesses econômicos norte-americanos. Isso ficou claro com a nova política de petróleo adotada pelo Brasil pós o impeachment da Dilma, como vai ser claro em várias políticas que vão alinhando o Brasil. Agora, o governo, se a gente reconhece que houve um processo, né, bastante complicado no processo eleitoral, cabe agora a justiça avaliar, né? Se a gente consegue demonstrar essas provas, se houvesse um Julian Assange que demonstrasse os vínculos entre, por exemplo, Steve Bannon e a campanha materializando isso, seria algo que pode afastar o Bolsonaro no Supremo. Mas eu não vejo que esse tipo de coisa vai ser resolvido no Supremo. Esse tipo de coisa tem que ser resolvido no Parlamento, com um processo de impeachment. E não falta crime de responsabilidade. O que falta hoje... Mas também não há boa vontade do Parlamento em retirar esse presidente. Eu percebo claramente isso. Né? Eles não têm... O que não há hoje é uma correlação de forças dentro do Congresso, dentro do Parlamento brasileiro, que é resultado da própria disputa de 2018. Esse parlamento é o parlamento mais conservador que tem, com maior influência ruralista, com maior influência evangélica, com maior influência de redes de TV. Então, isso tudo reforça-se essa base. Claro que tem custo, né? Mas eu vejo que também a gente está num processo onde que, mesmo em plena pandemia, a gente vê uma disputa nas ruas, as mobilizações de Bolsonaro têm diminuído, a população, o apoio dele perante a população, segundo os indicadores, tem se restringido, inclusive convergem, né, vários indicadores para 25%, os que defendem o Bolsonaro, os que defendem a intervenção militar, os que não acreditam na pandemia, os que acreditam que a Terra é plana. Então, nós temos 25% de pessoas que pensam como o Bolsonaro. Isso é concreto da realidade brasileira ainda, né? Fruto de uma grande disputa também de cultura, de imaginário, de entender o que é o Brasil, né? Então, acho que o espaço para isso é as ruas, as redes sociais, principalmente agora, mas as ruas começam a ser retomados os espaços de rua, os jovens, há uma mudança, há uma participação expressiva de jovens de periferia, da juventude negra à frente disto, né? A gente já percebia que era uma juventude mais periférica nas ocupações das escolas em 2016. Agora, nas ruas, é um outro perfil, é um jovem mais próximo do jovem adulto, das periferias das metrópoles, né, identificados, no primeiro momento, com a torcida organizada, mas mostrando. Então, eu acredito que a gente tem aí um futuro bastante incerto. A tendência é agravar a crise política, crise econômica, crise de saúde pública, e a convergência desse agravamento dessas crises vai encontrar um desfecho, eu acredito, lá por agosto, setembro, onde eu acho que vai estar outra correlação de força no país. Bom, eu acrescentaria à sua análise o seguinte: primeiro, que o resultado das eleições de 2018 tem um componente que começa na primeira eleição do presidente Lula, quando ele chega ao poder, e desde aquele momento a mídia conservadora ela parte para um discurso de desconstrução dos governos progressistas. E isso vai se acumulando em um processo que termina em 2018 e que tem reflexo ainda hoje em uma série de conceitos que a própria Esther Solano captou em pesquisa de como os programas de reparação histórica, como os programas das universidades que recebiam as minorias ou que davam espaço às pessoas que vinham de escolas públicas, aos negros, enfim, elas agiam de forma reparatória, e essas pessoas que eram contempladas passaram
também de forma negativa. Acho que a Solano trata disso. Mas só para concluir esse nosso primeiro encontro, eu quero até pedir desculpas a quem está nos acompanhando e mais uma vez ao professor, mas também quero garantir que nós gravamos em 2 sistemas e vamos colocar, reeditar e colocar na íntegra essa entrevista, de forma que não ocorra nenhuma interrupção e as pessoas possam assistir na sequência. Eu gostaria de falar um pouco de um outro episódio que acontece agora no domingo e que tem acontecido de forma regular e crescente, pelo que eu tenho percebido, que são os protestos em algumas capitais, principalmente em São Paulo, contra o governo Bolsonaro. Este foi um movimento que, inclusive, teve repercussão aqui em Feira de Santana, em uma movimentação ligada ao Partido da Causa Operária. Em São Paulo, o Partido da Causa Operária também teve, mas também tiveram a juventude, movimentos de rua, enfim, vários segmentos estão se juntando e cobrando políticas sociais e defendendo a democracia como um instrumento de evolução da sociedade brasileira. Veja, Carlos, para as pessoas estarem indo para a rua no momento de pandemia, onde a gente está ainda com os dados apontando indicadores crescentes de contágio, crescentes do número de mortos, e a pessoa se dispõe a ir para a rua, é porque, de fato, essa pessoa está movida por um grande sentimento de necessidade imperiosa de se colocar um basta aos ataques à democracia. Se a vida está ruim por conta da crise econômica, da pandemia, do desacerto do governo, imagina se a gente não tiver a liberdade, se a gente não tiver democracia, se a gente não encontrar os espaços para encontrar saídas para essa crise. Vai ficar muito pior. Agora, o que está acontecendo? Quem botou e insuflou as pessoas para irem para a rua foi a responsabilidade do Bolsonaro, que promoveu aglomerações dos seus apoiadores, pedindo fechamento do Congresso, intervenção militar, cadeia para os membros do Supremo, criminalização do comunismo e outros absurdos. Inclusive, ostentando símbolos fascistas nas avenidas, sem repressão alguma da polícia. Tudo previsto como ilegal na lei. Não vi a polícia ir lá remover uma faixa. E aí ocorreu, diante disso, a mobilização chamada pelas torcidas organizadas. E a primeira reação que a gente observa é uma truculência da polícia, como a gente viu uma semana atrás, há 2 semanas atrás, na Paulista, contra justamente aqueles jovens que estavam lá lutando e protestando em defesa da democracia. Então, o que ocorreu foi que 2 semanas seguintes, novos atos aconteceram. E de lá para cá, esses atos têm se propagado para outras cidades. Então, a gente tem tido atos contra o governo Bolsonaro em defesa da democracia já há 3 semanas. E esses atos, eles ocorrem num momento em que não é favorável à mobilização de rua, as organizações de massa não estão mobilizando, e quem tem mobilizado, quem tem se mobilizado, quem tem ido para a rua, é quem já está na rua, quem não está em isolamento. Porque esse é um aspecto também importante, Carlos. Só quem consegue se isolar é da classe média para cima. A população mesmo não consegue se isolar. Ela está no ônibus lotado, ela está se expondo. E esses jovens já convivem com essa exposição, estão indo. Então, acho que tem uma primeira coisa que é um componente novo aqui, que é um perfil de quem está se mobilizando neste primeiro momento, que é jovens mais das periferias, das metrópoles, jovens negros, jovens adultos, não apenas jovens adolescentes, mas um público mais jovem, não tão adulto. Isso é um aspecto novo. Eu acho que está apenas começando. Se a gente tiver uma redução do coronavírus, da pandemia nos próximos meses, eu acredito que o descontentamento que hoje está presente nas redes, já domina as redes contra o governo Bolsonaro, vai também dominar as ruas. E
Por outro lado, as mobilizações dos bolsonaristas são cada vez menores, mas são cada vez mais radicais, são cada vez mais violentas, né? Como esse episódio do Supremo Tribunal. Mas eu enfatizo, essas ações dos bolsonaristas não são algo espontâneo, são algo articulado, e, ao fim e ao cabo, tem comando, e o comando está dentro do Palácio do Planalto. Então, se é para dar responsabilidade e para ser um marco que aconteceu, como você mesmo anunciou, que essa é a disposição dos ministros do Supremo, essa investigação vai ter que rastrear o papel que esses grupos têm cumprido segundo as orientações da cúpula do governo atual. Acho que a gente tem que parar de ser ingênuo e achar que tem 300 acampados defendendo o Bolsonaro e a intervenção militar, e que isso não tem nada a ver com o Bolsonaro. Acho que esse tempo já passou, né? Professor Nilson, o Jornal Grande Bahia lhe agradece pela entrevista, ele pede desculpas mais uma vez pela intercorrência. Nós vamos, evidentemente, substituir o vídeo que está disposto por um vídeo que esteja na íntegra, e vamos aguardar que na próxima segunda-feira possamos fazer uma análise mais centrada agora, efetivamente, apenas nos fatos mais atuais, e contando com a sua análise sociopolítica, histórica, que de forma brilhante lhe mantém atento, que o professor mantém atento sobre a cena nacional e a cena estadual e até mesmo local aí em Salvador. Olha, Carlos, eu agradeço o convite do Jornal Grande Bahia, pode contar comigo. Nossa primeira experiência, então a gente está estreando esse espaço, né, Carlos? Então problemas técnicos acontecem, eu também estou aqui para me somar aos pedidos de desculpa aí para os nossos espectadores. Agora, é isso, a gente tem que sempre estar com um olho muito atento, porque o cenário político é muito dinâmico. O presidente Bolsonaro parece governar a partir da produção de crises sistemáticas, sobretudo produzindo factoides, para a gente perder o foco do que é o essencial nesse momento. O essencial nesse momento é que esse governo é responsável por conta do seu desatino, da sua desqualificação, de não adotar medidas adequadas, por a gente estar contabilizando já 45 mil mortes por coronavírus. A gente nunca, numa guerra, perdeu tantos brasileiros. Então, a gente tem que construir, Carlos, nesses espaços, a possibilidade da convergência em torno de alguns valores, que são valores que eu tenho, que você tem, que qualquer espectador e leitor do Jornal Grande Bahia compartilhe. São maiores do que nós e que nossos interesses individuais. Esses valores são os valores em defesa da vida. A vida é um bem supremo, é um dom, é uma dádiva. Nada pode ter mais valor do que a vida, principalmente para os gestores públicos. Então, o gestor público que não coloca a vida em primeiro lugar comete crime de responsabilidade. Isso tem que estar claro. E com as ações que o governo Bolsonaro tem feito, estão aí em vários processos de impeachment já protocolados, ele tem cometido vários crimes de responsabilidade. É preciso que a sociedade política se responsabilize ou fique, então, assuma o papel de cúmplice desses crimes. Mas, repito, 45 mil mortos estão chegando, gente. Não é uma gripezinha, não é brincadeirinha, não é com cloroquina, não tem remédio, não tem vacina. A única solução é a gente ficar em casa. E os governantes não decretaram lockdown, porque não tem como sustentar a população em casa, porque a prioridade para eles não é a vida das pessoas. E rapidinho eles transferiram 1,2 trilhão para os bancos. E os bancos não repassaram isso em linha de crédito. E para passar 48 bilhões para ajuda emergencial, até hoje tem gente que não recebeu. Então, é um problema sério de inversão de prioridade. E a prioridade número 1 é a vida. Depois, pessoal, eu queria dizer para vocês que, se a gente tiver oportunidade, a gente pode, então, ir atualizando a análise de conjuntura e ver como esse processo vai evoluindo. Hoje foi essa nossa primeira conversa, talvez um pouco desorganizada na minha explanação, Carlos, porque eu não tinha muito clareza do que eu seria perguntado. Mas estou aqui para a gente desenvolver esse espaço junto com o público do Jornal Grande Bahia, a qual eu renovo meus agradecimentos. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Eu
nós do Jornal Grande Bahia nos somamos à sua solidariedade ao povo brasileiro, às famílias que perderam seus entes para o novo coronavírus, em decorrência da doença que é a Covid-19, e nós também desejamos votos de pronto restabelecimento a todas as pessoas que neste momento estão convalescendo da Covid-19. Muito obrigado. Obrigado e um abraço.